Olha só, os democratas ganharam uma cadeira no Senado do Texas que era fortemente republicana, tá? Um lugar assim que só tem gente republicana ali no Texas, e de repente os democratas ganharam essa cadeira. Tá todo mundo se perguntando o que aconteceu, né? E olha só, foi uma disputa feia, tá? Foi uma eleição meio extra, tá? Porque o senador antigo ele se aposentou, aí teve uma eleição extra para o Senado ali. E não era para os deputados, para os democratas terem ganho, né? E aí a preocupação do pessoal é, será que isso vai se repetir nas eleições do midterm, né? Em novembro, vocês sabem, lá nos Estados Unidos tem a eleição que eles chamam de midterm, né? Que vai renovar a Câmara e o Senado do país, né? Esse aqui é o Senado do Texas, lá nos Estados Unidos eles têm isso, tem Senado nos estados, cada estado tem o seu Senado, né? Não dá essa ideia aqui no Brasil não, tá? Pelo amor de Deus, para não ter mais gasto nos estados aqui. Mas lá nos Estados Unidos eles têm isso, tem o Senado estadual, além da Assembleia Legislativa Estadual, eles têm o Senado do Estado. E aí, essa eleição, portanto, ela não muda nada, tá? Porque o Senado lá no Texas é fortemente republicano, eles não perderam maioria, vão continuar com a maioria no Senado republicano, então não tem problema essa eleição aqui. O problema dela é justamente o alerta que ela gera. Ela gera um alerta de que o Trump ou os republicanos podem perder a maioria nas eleições agora, podem perder fortemente a maioria, talvez até a maioria do Senado. Acendeu um alerta. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Dr. Hans Schukrutz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, então foi como a Reuters está descrevendo aqui um alerta, um despertar para os americanos. Presta atenção o que vai acontecer, hein? Olha, isso é que é o ponto importante, tá? Perder essa eleição particularmente não mudou nada. Como eu expliquei, o Texas, neste momento, é um estado fortemente republicano, tem maioria republicana em tudo, o governador é republicano, Senado é republicano, a Câmara é republicana, mas é bom lembrar que nem sempre foi assim, tá? O Texas sempre foi um estado que mudava entre democratas e republicanos, principalmente quando você tinha muitos latinos votando democratas, né? Então os latinos votavam democrata e daí o Texas mudava de lado para um lado e para o outro, então você tinha isso daí. Só que nessas últimas eleições os latinos votaram fortemente a favor do Trump. Então, só que parece que esse que é o problema. Esse que é o problema. E se esse problema se repetir no resto do país, isso vai gerar um problema para os republicanos. Eles podem perder a Câmara e o Senado nas eleições de midterm agora, né? Na situação atual, olha só, esse daqui é o mapa atual para o Senado na midterm, nas eleições desse ano. Tudo leva a crer que os republicanos vão ganhar com muita folga, tá vendo? Eles têm aqui 31 que não vão entrar em disputa, 14 que são lugares que devem ganhar com certeza, 4 que quase com certeza vão ganhar, e tem 2 que ainda tem chance de ganhar, e ainda tem 4 que estão, né, abertos, aí, que pode ir para um lado e pode ir para o outro. Ou seja, a chance dos democratas conseguirem entrar até aqui, passar de 50%, é muito difícil. O Senado deve continuar republicano. Mas aí que está o alerta. Repara que nesse grupo aqui, ó, que eles dizem que é provavelmente republicano, esses 4 aqui, ó, está o Texas. Então, se o Texas mudar de lado, meu amigo, os democratas ganham o Senado. E aí, ganhando o Senado, a coisa fica complicada para o Trump. Né? Impeachment não rola, tá? Porque o impeachment precisa de 2/3 dos votos no Senado. Então isso não vai acontecer. Os democratas podem ter a maioria no Senado, mas não vão ter 2/3 dos votos para fazer impeachment do Trump. Ainda assim, a situação do Trump fica crítica, ele não aprova mais nada no país dele, né? Com relação a House, né, a Câmara, a coisa é mais complicada. Repara que está em disputa aqui, ó. O Trump tem chance de continuar com... Hoje os republicanos têm a maioria na Câmara também, que eles chamam lá de House of Representatives, né? Mas tá tudo incerto aqui. Tem 19... o meio do caminho está aqui, ó. Pode tanto os democratas conseguirem a maioria quanto os republicanos. Se eu tivesse que chutar, eu diria para vocês que os republicanos vão perder a Câmara com certeza esse ano. Mas o Senado não, vão manter o Senado. Então tá tranquilo, o Trump ainda consegue controlar a coisa. Agora, se perder os dois, o Trump fica numa situação muito complicada. E isso daqui foi o alerta que gerou nessa história aqui. Por quê? Porque esse caso aqui, ó, é um caso em que o democrata ganhou com... O democrata, desculpa, ele é homem, tá? O Hammett ganhou com muita coisa da republicana. A Wambs Gans, caramba, que nome estranho, Wambs Gans, é republicana,
ficou com 43%. Então perdeu um total de 14% de votos por diferença. Detalhe, em 2022, o resultado, na última eleição que teve nesse distrito, né, os republicanos ganharam com 20 pontos de vantagem. Então, ou seja, perderam os 20 pontos de vantagem e mais 14 pontos. Menos 34 pontos em relação à última eleição. Se esse tipo de perda para os republicanos se refletir lá no final do ano, meu amigo, os republicanos se ferram completamente. E detalhe, tá? Ainda teve uma outra coisa aqui. A republicana botou 2,4 milhões de dólares na campanha, fez uma campanha enorme lá no Texas para se reeleger. Repara, um distrito que é fortemente vermelho, que todo mundo apoia o Trump, a republicana botou 2,4 milhões de dólares e não conseguiu se reeleger. O outro cara, o democrata, botou só 200 mil dólares. Por quê? Porque achava que ia perder. Achava que não tinha chance. Ali era um lugar tão republicano que ele achava que não ia ter chance nenhuma, nem botou muito dinheiro na parada. Quer dizer, 200 mil dólares é dinheiro pra caramba, né? Mas eu digo em termos de dinheiro para campanha desse tipo, né? E acabou ganhando, e ganhando com folga. Que coisa impressionante aqui. E mais do que isso, o Trump, ele apoiou a mulher, tá? Ele falou aqui, ó, a Lady Wambsgans, é uma republicana lutando pelo Senado do estado do Texas, nos subúrbios de Fort Worth, seria uma grande candidata e tem o meu completo e total apoio, obrigado por sua atenção nesse assunto. Foi o Trump apoiando ela no dia da eleição dela lá e ela não ganhou, meu amigo, olha só. Ficou uma diferença muito grande a favor do democrata. Olha o quanto ela gastou de dinheiro aqui em relação ao democrata e no final das contas acabou o democrata ganhando, né? Então isso aqui, assim, de novo, não muda nada, tá? O Senado do Texas, a maior parte das cadeiras é republicana e continua sendo republicana, então não muda nada. Lá no Texas, o governador é o Greg Abbott, que aliás é um bom governador, o pessoal lá no Texas está elogiando muito que a economia está crescendo e coisa e tal. O Texas está indo bem, continua republicano no governo, no Senado e na Câmara. Mas olha o alerta que gera. Se um lugar que era totalmente republicano, de repente vira para os democratas assim com tanta força, imagina como é que vai ser a tragédia nas eleições de midterm, né? O pessoal começa a ficar apavorado com isso daqui, ó, o que vai acontecer aqui, né? E aí, se o Trump perder a Câmara e o Senado, e se for uma diferença de menos 34 pontos, meu amigo, nossa senhora, aí você começa a ver o que está dando de errado nessa história, por que o Trump está perdendo tanta coisa. Eu aponto duas coisas. Primeiro, a política de imigração do Trump. O Trump iria... o pessoal quer que dificulte a política de imigração? Beleza, eu concordo, tranquilo. Mas o que o Trump está fazendo é uma verdadeira caça aos imigrantes lá no coisa. E aí que eu falo para vocês aqui. Ó. Os latinos eleitores do Trump estão desiludidos com o seu governo. Ele prometeu que os preços iriam cair e não caíram. E não é só isso, não. É também essa perseguição ao pessoal que está lá. É verdade que quem vota são só os imigrantes legais. Mas... até os imigrantes legais estão tendo dor de cabeça lá, meu amigo. Assim, que todo mundo esperava que ele ia dificultar a imigração. Beleza, dificultar a imigração, ok. Né, realmente é um desejo americano. O que ele está fazendo é uma verdadeira caça aos imigrantes. E aí, no final das contas, ele perdeu o público latino. E aí, perdendo o público latino, veja, o público latino que cidadão americano, tá? Nascido nos Estados Unidos, com visto, com tudo certo, com toda a parafernália para votar lá. Só que mesmo esse pessoal que fez a imigração legalizada, que já tem o green card, que já tem o visto de trabalho, esse pessoal é contra a imigração também. Eles também não gostam, porque é mais gente para competir com eles, né? Então eles também não gostam da imigração ilegal. Mas há um limite entre você fazer um endurecimento da imigração e uma perseguição como ele está fazendo lá. Então eu imagino que isso é um dos fatores, né? Além da economia estar muito ruim. É verdade. Aqui, ó. Depois que os democratas viraram essa cadeira lá no Senado do Texas, os republicanos soaram alarme, alguma coisa está errada. O Trump vai ter que fazer alguma correção de curso nessa história aqui. Além da questão da economia, as tarifas que o Trump inventou, as tarifas, meu amigo, aumentam o preço, cara. A tarifa é a mesma ideia do Lula, por coisa de sócia, negócio de tarifa, né? E aí, ou seja, estão acendendo um alerta para o Trump, esse negócio não vai funcionar muito bem não, né? Então... eu acredito que sejam esses dois problemas aqui. Os republicanos estão apontando que o problema foi o baixo comparecimento. Aqui, o Trump disse que não teve problema, não. Eu não estava lá, eu não estava na coisa, né? Eu não estava. Mas Trump, você apoiou a mulher, você apoiou a candidata, né? De qualquer forma,
Ele está dizendo que não tem nada demais e que teve pouco comparecimento. De fato, né, lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então só 15% das pessoas foram votar. Isso realmente é um nível baixo de comparecimento até para os padrões americanos. Mas aí, cara, isso não muda a coisa, porque se o republicano, quem não foi votar, evidentemente foram os republicanos, né? Porque os democratas foram votar, eles elegeram o candidato dele, né? Quem não foi votar foram os republicanos. Por que os republicanos não foram votar? Não foram votar porque, olha só, não estão tão satisfeitos com a parada assim no final das contas. No final é isso, entendeu? Então não tem como fugir do ponto que isso daqui é um baque no Trump. A população do Texas está dizendo para o Trump, você está indo no lado errado. Está indo para o lado errado nessa história. Vamos ver qual vai ser a correção de curso do Trump aí, né? O que ele vai decidir nesse aspecto aí. De novo, mesmo os latinos são nascidos nos Estados Unidos, são contra a imigração. Mas ninguém quer essa perseguição que o Trump está fazendo, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.